que são factíveis, certo? A reforma da Previdência não é um fenômeno dos professores das instituições federais. Aqui no Brasil, atinge todos os servidores públicos. Então, seria um movimento muito grande. Mas não é só do Brasil, é um fenômeno mundial a reforma da Previdência. Eu vivi alguns anos na Alemanha, a Previdência, a aposentadoria lá na Alemanha, quando eu estava lá, era muito boa, muito boa. Só que eles mudaram, e eu acho que a Europa toda mudou. Porque é o seguinte, o aumento na expectativa de vida das pessoas é muito grande. E aí a aposentadoria passou a ser um peso muito grande para os governos. Tá? Então, eu não tenho a mínima dúvida de que a ideia de voltar atrás, voltar à aposentadoria integral, tudo como era, é um sonho impossível. Então, vamos tratar do que é possível. E isso é característica do PROIFES. O PROIFES só faz propostas do que é possível. Pode ser difícil, mas é possível. O que é impossível, em princípio, o PROIFES não entra nesse tipo de proposta. Bom, agora, a gente deve lutar para melhorar as condições da aposentadoria? Sim, existem várias maneiras de melhorar sem voltar atrás. Porque voltar atrás, como eu disse, é impossível. Mas, por exemplo, a PEC 555, que está lá no Congresso, em que termina com a contribuição previdenciária dos aposentados. Essa é uma coisa que a gente deve lutar por ela. Isso parece possível. Outra, aumento do teto da Previdência. Eu acho que é possível. A gente deve lutar por isso. E talvez outras coisas que são possíveis. O PROIFES não esquece os seus aposentados. O PROIFES luta pela melhoria da situação dos aposentados. E luta as características do PROIFES. O que é característico do PROIFES é lutar por coisa que a gente acha que pode conseguir. Aí, sobre aderir ou não aderir à FUNPRESP, eu tenho uma opinião. A Cartilha, o Eduardo, quando fala, é muito cauteloso. Diz assim, se tu aderir, acontece isso, se não aderir, acontece um outro real. Eu investiria tudo que eu possa investir nesse fundo, porque é absolutamente excepcional. E aí eu estou falando para aqueles que são de quarta geração. A cada R$10 que eu ponho, o governo põe R$10. Não existe a aplicação que chega próximo disso aí. Então, não tem a mínima
O negócio da integralidade é gozação do governo. Seja o governo do Fernando Henrique, seja do Lula, quem for. É gozação. Esse negócio do teto da Previdência, eu sou um dos candidatos, sou perverso, sou prejudicado terrivelmente, porque recebo pela Previdência e complementado pela universidade. É um processo, levou 24 anos no Supremo Tribunal Federal, até hoje está na dúvida, desculpe falar, doutor Gilmar Mendes, inclusive. Então, esse caso de teto da Previdência, o governo dá um golpe, quer dizer, para baixo e não para cima. Nós vamos receber, como ponto de referência, o teto. Por que esse teto é tão baixo? Não dá para viver com esse teto. O meu é quase teto. E reclamando para cá e para lá, não adianta. Segundo lugar, eu estou muito preocupado, eu sei que o governo considera, aposentado para o governo é para morrer. Eu sou o primeiro a defender essa tese. O governo aceita que o aposentado, quanto mais tiver aposentado morrendo, melhor para o governo. Então, nesse caso, eu me preocupo com as viúvas. Agora são os viúvos também, porque elas são excluídos das associações, dos sindicatos, não tem vez, desculpe falar, não tem vez. Você está reclamando, mas não tem vez. Eles não trabalharam, mas, afinal, tem viúva aí que está passando necessidade, não vou dar nomes. E há um grande trunfo que nós temos, que é quem se aposenta deveria ter isenção do imposto de renda. Nós estamos lutando por isso. Eu ajudei a fazer um projeto por um paraibano que agora foi afastado politicamente, por corrupção, coisa que valha, mas é um processo que está correndo na Justiça, no Congresso Nacional. Nós estamos desconhecendo. Acho que tem que se movimentar também. Segundo, último lugar é o seguinte: nós, professores, nós estamos na última categoria. Pega um juiz, desculpe falar, mas juiz, está com 20, 22 mil por mês. Qual é o teto de professor titular com esse salário? Eu quero saber, que professor titular está com esse salário? Se conta no dedo, eu não sei que tenha tido FC. Assim mesmo, as FCs agora são objeto de processo do Tribunal de Contas, que resolveu cortar uma parte. Os ministros estão bem, mas os professores não podem ficar bem. Eu estou preocupado muito seriamente com esse negócio da aposentadoria. Toda essa legislação que está sendo feita é uma forma de engambelar a gente. Desculpe falar. Flávio. Bom, talvez eu ainda esteja com os ranços da minha era de igrejismo, né, e do tempo da juventude, quando eu ainda era da igreja e militava no movimento de juventude, né? E aí lá cantava-se um canto, Soeiro, dizendo assim, que sonho que se sonha só é pura ilusão, sonho que se sonha juntos é sinal de solução. Então, eu acho que, né, esse é um problema que não é um problema meu, da terceira, da quarta geração. Como o Sheridan disse, não é um problema dele, porque ele, né, a princípio, nem precisava de fazer essa discussão, porque ele já... Mas é uma questão coletiva. Nós estamos aqui falando de algo que é um problema coletivo, que não é só dos professores, é dos servidores públicos federais. E as pessoas estão fazendo concurso, mas elas não têm a noção do todo e não sabem que elas vão trabalhar e, quando chegar na época da aposentadoria, elas vão cair, um professor titular de 20 e poucos mil reais, nós vimos a tabela ali, podemos chegar naquela proposta dos números fictícios ali, a 25 mil reais, e vamos ganhar um quarto disso na aposentadoria, 4 mil e poucos reais. Ora, né,
No mês seguinte, você aposenta e você vai virar mendigo em alguma praça da cidade onde você for morar, porque sair de um padrão de salário de 20 e poucos mil para cair para 4 mil e pouco, que é o que você tem de desconto no seu... Você vai receber o desconto do contra-cheque, né? O desconto. Isso aí vai ser em desconto, né? Vai passar a receber, em vez do salário, o desconto do contra-cheque. Então, é uma relação muito perversa essa. E talvez, é óbvio que é uma utopia voltar ao tempo pretérito, lá a aposentadoria integral, mas, de alguma forma, nós temos que encontrar algo que seja mediano nesse processo, de que nem a gente perca tanto como nós estamos perdendo, e o governo não ganhe tudo como ele tá ganhando. Tá? Então, talvez voltar à terceira geração, né, dos 80%, seja uma proposta que a gente pode colocar para o governo, né, que a gente volte, pelo menos, à reforma anterior, que era da terceira geração. E que o FUNPRESP seja, não como está colocado hoje, do teto dos 4 mil e pouco, mas que seja a possibilidade da complementação dos 80% para os 100%, os 20% que ele já retirou da média dos 80%. Isso, eu acho que era possível de nós, então, aderirmos, e o governo ainda ia ficar com uma margem dentro daquilo que ele está trabalhando, com a ideia de que é resolver o problema da Previdência, dada as questões da qualidade de vida, de nós vivermos mais e termos mais aposentados, e isso tem onerado os cofres do governo. Agora, se não tiver uma política para o idoso, não é? Que idoso que nós vamos ser? Idoso catador de latinha? Porque vai virar idoso catador de latinha. 3 minutos. Né? Daqui a quando nós chegarmos à nossa aposentadoria. Então, tem que ter uma política, isso é política de saúde pública, política voltada ao idoso, à aposentadoria, né, uma política de qualidade de vida para essa geração, que eu acredito que nós esperamos chegar. Né? Joviniano. O pessoal estava lá perguntando se eu sou boi ladrão. Se eu sou boi ladrão, aquele boi que apanha que nem boi ladrão. Não sou boi ladrão, mas tem o couro grosso. Primeiro, é bom que nessa discussão já tenha se tornado claro, se assumido, que vai se lutar pela melhoria dos aposentados, pela aprovação da PEC 555, pelo aumento do teto da Previdência. Isso já é um saldo positivo dessa discussão. Primeira conclusão, isso aí cadê Bira, meu ilustre vice? Ele anda lendo demais o valor. Bom, primeira coisa, nós devemos dar todas as informações. Muito bem. Estamos dando e devemos dar. A colocação de Scheren sobre a qualidade da aplicação financeira, porque o governo coloca a outra parte, é uma coisa importante e positiva, deve ser dada. Na fala de Brandão, tem um equívoco subconsciente ou por baixo. O FUNPRESP também é lançar as pessoas na incerteza, porque o FUNPRESP não garante aposentadoria definida. A contribuição é definida, mas o benefício não é. Se a gestão for ruim, ou a gestão for muito boa, mas não prevê um tsunami econômico, por exemplo, não vai ter.
Vai ser lá embaixo o valor. Quando ele fala, quem não contribuir 2 anos, vai ter que gastar 5% a mais para ter a aposentadoria que deseja, ele parte do pressuposto que há uma garantia de uma aposentadoria que deseja. Não há. Vai depender da flutuação econômica, da flutuação do mercado, não só da qualidade da gestão, mas da capacidade de prever, que às vezes não é tão claro, a capacidade de prever do gestor em relação a mudanças econômicas. Tem fundos bem com gestores qualificados que não previram uma série de coisas e aplicaram uma série de ações que, teoricamente, não iam quebrar, mas quebraram. Bom, então, é fundamental das informações todas, para as pessoas poderem escolher. Uma outra coisa, uma categoria que eu utilizei, que o pessoal até utilizou muito até em outros lugares, é o paradigma do escravo. No Brasil, nós tínhamos, durante muito tempo, o paradigma do escravo. Qualquer salário, qualquer remuneração que fosse além da subsistência básica do salário mínimo, era considerado pelos que ganhavam isso como privilégio. Por isso, para o operário de salário mínimo, quem ganha 10 salários mínimos é privilegiado, é barão, como chama na Bahia. Esse é o paradigma do escravo. Na reforma da Previdência, o governo usou isso. Derrubou primeiro o valor da Previdência do INSS. Eu já descontei para o INSS sobre 20 salários mínimos. Depois baixaram para 10. Depois, a reforma, colocaram esse teto. Reduziram o teto do regime geral, que hoje é 4 célebre de Eduardo, e começaram a dizer que quem ganhava mais do que isso era privilégio. É a aplicação do paradigma do escravo. Então, no fundamental, divulgar, sim, também essa preocupação. Quem não aplicar agora vai perder 5% ou 2%, vai gastar mais. Eu estava conversando com a menina ali, que é da nova geração da PUB. Bom, ela vai aposentar, ela tem condição, é moça, mulher, tem condição de aposentar daqui a 23, 24 anos. É claro que tem que decidir, mas essa ideia de que daqui a 23 anos a aposentadoria que ela vai ter vai ser exatamente tanto, se contribuir com tanto, isso é também uma especulação. Você deve informar tudo, saber que em ambos os casos há incertezas, e a pessoa escolhe, não estou dizendo que não deve escolher. Agora que eu me inscrevi por isso também, eu posso votar, eu vou falar com o meu voto, aprovando a resolução 4. O PROIFES deve ampliar o trabalho de divulgação e orientação dos professores jovens. Muito bem. Posso aprovar o 3. O PROIFES deverá ampliar e aprimorar o processo de acompanhamento e fiscalização do FUNPRESB. Está ok. Fiscalizar é sempre bom que tem professor envolvido. Vou me abster em relação à articulação da chapa. A articulação de chapa. E vou votar contra o que nos parece uma licença para que os membros da Conselho Deliberativo, eu não me enquadro, e da diretoria, sejam candidatos para a direção do FUNPRESB. Eu acho que a direção executiva do PROIFES, sem deixar de ser direção executiva do PROIFES, como está previsto, ser direção do FUNPRESB, é um desvio do que eu acharia que seria a função sindical. Porque o que está dizendo aqui, o 10º encontro aprova a participação de todos os membros de instâncias da entidade, pode ser qualquer um, pode ser filiado, incluindo a direção executiva e o Conselho Deliberativo, participar do processo eleitoral. Está nos pedindo autorização para uma pessoa altamente qualificada, pessoas profundamente qualificadas, sejam ao mesmo tempo diretores do PROIFES e diretores do FUNPRESB. Quem? Conselheiros. Claro, é o conselho que dirige. Eu acho que, para uma entidade sindical, essa duplicidade de funções, sem prejuízo da função anterior, nem se desincompatibiliza, é um negócio que eu acho que não recomenda muito, não é muito bom para a entidade sindical. Então, eu já coloquei qual é a minha posição a respeito. Bom, como o professor Joviniano colocou
questões referentes às outras resoluções, eu vou reabrir a inscrição para as pessoas que querem falar sobre os outros itens. Mas eu gostaria de... Nós temos só mais uma inscrição, que é a do Júnior, que é para fazer essa discussão, e fundamentalmente para repetir o que ele já falou. E depois a gente reabre para discutir os outros pontos. Pois não. Tá circulando uma lista para os professores, exclusivamente para os professores do EBTT, que a gente vai criar um grupo ligado ao PROIFES para discutir o RSC. Então, essa lista vai estar circulando aí para as pessoas botarem nome, instituição e e-mail, professores do EBTT. Júnior, e em seguida a gente... vou escrever. Quando a gente fala que vai ser breve, é que nunca vai ser breve, né? Mas eu vou tentar ser o mais breve possível. Quando eu falei, a professora comentou a respeito do FUNPRESP, falei que é perverso em certos momentos, porque quando o Eduardo foi a Sorocaba falar sobre o FUNPRESP, que ele me deu até um ataque cardíaco, eu tomei até aquele AS para dar uma afinada no sangue, que eu pensei que ia ter um troço, porque eu achei que era piada. Quando ele comentou que, quando você chegar no final da sua carreira, tá, e você tiver seus direitos, teu FUNPRESP, você vai até lá e fala, olha, aqui estão todas as condições reunidas que eu tenho para usufruir do fundo de pensão. Tá? E aí, o que o cara fala? Ele vai avaliar se realmente o senhor tem todas as condições, reúne todas as condições, então, qual é a categoria? Docente, isso, aquilo. Bom, de acordo com os estudos de expectativa de vida, essas coisas todas, o docente ele tem uma expectativa de vida até 80 anos, por exemplo. Não é? Um exemplo só, tá? E o senhor tem 70 hoje, então você vai ter mais 10 anos de usufruto, né, desse dinheiro. Então, está aqui, X dividido por 10, tanto por ano. Então, X dividido por 10, você divide depois por 12 ou 13, não sei quanto vai ser, acho que é 13, por causa do 13º, não sei se conta isso também, não sei. Você vai receber. Passaram-se os 10 anos, você fez 80 anos, recebeu a última parcela do FUNPRESP, junto com... Aí você chega, senhor, eu não morri, estou aqui ainda vivo. Opa, peraí, vamos ver aqui. Ah, mas você contribuiu com 7,5 ou 8. 7,5 ou 8 não lhe dá o direito de ter isso ad eterno. Só vai ter o ad eterno, ainda por cima, 80% dessa parcela, quem contribuiu com 8,5. Então, a lógica é o seguinte, não é você escolher 7,5, 8, 8,5. Você tem que escolher 8,5. É isso, não precisa ter 7,5 e 8, vai 8,5, não é verdade? Porque daí eu chego, a expectativa de vida está aumentando. A gente faz pesquisa, faz um monte de coisa, porque para melhorar as condições de vida. Aí depois chega lá, fala, vai ficar só com um teto do INSS. Isso tem que ser discutido, tem que ser orientado, porque senão vai ter muita gente que vai cometer suicídio depois. Como é que eu vou manter uma expectativa de vida, como é que eu mantenho uma qualidade de vida, depois eu chego lá e eu dou com os burros na água, né? Porque eu não sei, é falta de informação. Isso é engraçado para mim, eu achei que fosse brincadeira, mas não é brincadeira não, é sério isso. Obrigado. Uma questão de ordem. Eu coloquei em discussão primeiro a primeira resolução, porque se ela for aprovada, as demais fazem sentido. Se ela for reprovada, não tem por que discutir as outras resoluções. Então, a primeira resolução é de que a direção executiva deverá envidar todos os esforços políticos para, em conjunto com as demais entidades responsáveis de servidores federais, articular a montagem de uma chapa de candidatos às eleições dos conselhos da FUNPRESP. Eu acho que nós teríamos que votar essa resolução de imediato, porque se ela for aprovada, vamos discutir as demais. Se ela não for aprovada, aí não tem o que discutir. Né? Quer dizer, se ela for rejeitada, não tem o que discutir em termos das resoluções de participação na direção da FUNPRESP. Então,
Sim, mas ela não foi, essa questão ainda não foi discutida. Para que a gente discuta a segunda e a terceira, eu acho que é importante que a gente aprove ou não aprove a participação na articulação da chapa. Então, tudo bem. Sim. Qual é a sua proposta de encaminhamento, então? Mas não foi discutida. Não. Foi discutida a participação, a resolução 1. Bom, então, nós temos duas alternativas de encaminhamento. Uma, nós discutimos todas as outras e depois faz a votação no final. Pode ser assim? Hein? Não. Então, eu vou... Nós temos duas propostas de encaminhamento. A primeira, feita pela mesa, de que se vote primeiro a resolução número 1, que é a da direção executiva participar da articulação da chapa, e depois se discuta todos os outros critérios e possibilidades, e a proposta do professor Juviniano, de que a gente discuta todas as questões e vote no final. Então, eu vou colocar em votação a proposta da mesa. Aqueles que forem favoráveis a que se vote preliminarmente a resolução número 1, se manifestem levantando o crachá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 14. Os contrários. Abstenções. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 abstenções. Então, eu vou colocar em votação a primeira resolução. A resolução é a seguinte: o Proifes Federação, através de sua direção executiva, deverá envidar todos os esforços políticos para, em conjunto com as demais entidades responsáveis de servidores federais, articular a montagem de uma chapa de candidatos às eleições dos conselhos da FUNPRESP. Alguém quer encaminhar? Então, em regime de votação, aqueles que forem favoráveis, por favor, ergam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Eu contei com dela. 17. Os contrários. Abstenções. 1, 2, 3. 3 abstenções. Então, aprovado. Então, agora eu estou abrindo a inscrição e já tem 2 inscritos. O Tiago e o Edinaldo. Pois não. Não. Não, por favor. Vou te inscrever. Como é seu nome? Gastão. Joviniano. Bom, Tiago com a palavra. Por favor, aqui. Tiago.
pode falar. Não, pode falar o que você quiser. Bom, Tiago da Dúvida. Pessoal, talvez, né, acerca do fundo FUNPRESP, só um esclarecimento, talvez, aí, que eu escutei alguns comentários de alguns colegas e fiquei preocupado de alguma forma. O que acontece? Um fundo de pensão, para quem não sabe, ele normalmente não, sempre, ele não rege as mesmas regras de um fundo de ação, de um fundo multimercado, um fundo cambial. Ele tem regras específicas. Portanto, eu falar que, ao final de 20, 30 anos, eu posso chegar com a mão na frente ou atrás, isso é absurdo. Isso demonstra que eu não tenho o devido conhecimento de como fundos de pensão são regidos. Tá? Então, a gente não pode ficar misturando aí coisas diferentes. Esses primeiros, fundos de ações, multimercado, cambiais, etc., de fato sofrem interferência de mercado. Tem seus riscos. O fundo de pensão também tem? Tem, mas ele é muito menor. Existe uma regra chamada meta atuarial, às vezes 6% ao ano, que o gestão ele tem que cumprir aquele rendimento. Então, ao longo de 20, 30 anos, se o companheiro falar, olha, eu não vou chegar com a mão na frente e atrás, não, isso é bobagem falar isso. Tá? Então, ou seja, o que pode acontecer? Você ter uma perda real de valorização das suas cotas, digamos assim, ao longo desse período. Tá? Então, assim, é só mesmo... eu fiquei preocupado quando eu escutei alguns comentários nesse sentido, e nós não temos outras alternativas que eu vejo. Né? Se a expectativa desse FUNPRESP é muito maior que o Previ, que hoje é um dos maiores do Brasil, então eu acredito que, de fato, ele pode vir a ser, de fato, um bom fundo em termos de rentabilidade. Além de, a gente não pode esquecer que a cada real que você coloca, você vai ter contrapartida de outro real. Alguns podem questionar que isso não seja rentabilidade. Tudo bem, mas o que importa é que, ao final de 20 anos, você contribuiu com 200 mil, no final pode ter 400 mil. Da origem desse dinheiro que veio, quem que colocou? Não foi você. Você contribuiu com a metade daquilo que está lá, teoricamente, que foi remunerado em função de uma meta atuarial. Então, localmente, né, eu já até falei com nós, a gente vai fazer um estudo, eu não sei as regras efetivas, sugiro que todos levantem e observem o prospecto desse fundo, aonde que ele pode ser colocado o recurso. Os gestores são estritamente engessados para colocar dinheiro nesses fundos, pessoal. Não pode ficar comprando qualquer coisa em qualquer lugar, e em qualquer lugar no mundo, com dinheiro... Né? Não é assim que funciona. Tá? Diferente de outros fundos de especulação, fundos de multimercado, etc. Tá? Normalmente são ativos que compram nesses fundos de renda fixa, títulos do governo, e etc. E tal. Então, é só mesmo esclarecimento, entendimento, para que possamos, então, ter um melhor juízo de valor quando se fala acerca desse assunto. Tá? Obrigado. Edinaldo. Bom dia a todos e todas. O que me motivou a inscrição foi quando o Joviano começou a declarar o voto dele sobre a segunda questão, o segundo item da proposta. Parece que os outros estão mais ou menos em consenso. O segundo item ele está manifestando contrariedade. Então, eu queria defender que, na proposta, são todos os membros da entidade, no início. Todos os membros da entidade. Se eu satisfizer as condições, também posso me candidatar. Não vejo óbice nisso daí. Aí, dentre todos os membros, alguém começa a colocar, não, mas olha, o diretor não pode. Mas espera aí, então já não são todos. E por que a gente vai começar a cortar o diretor não poder? Não é fácil ser diretor. Tem várias reuniões, várias articulações, nós estamos aprovando que se faça articulação e tudo mais. Existe todo um esforço para se fazer isso. E se a gente está falando que não quer um diretor, então existem algumas interrogações a respeito. Não tem interrogação nenhuma a respeito. Eu não acho que se eu colocar o fulano X ou Y lá, não quero citar nomes, isso significa que ele vai estar defendendo outros interesses. Se ele está aqui, ele está defendendo os mesmos interesses que nós. E é salutar que a gente o conheça. Então, eu defendo que todos os que satisfaçam sejam passíveis de se inscrever e de participar da chapa, inclusive os diretores.
e que não paire nenhuma interrogação a respeito disso. Eduardo. Primeiro, eu queria dizer que eu tenho vontade de adquirir um plano de previdência da FUNPRESP como alternativo, mas não o fiz até o dia 29 de julho de 2014, portanto, não sou elegível e nem serei elegível na próxima gestão, porque tem que ter 3 anos da FUNPRESP, com exceção dessa. Portanto, não trato de eu pensar se eu quero ou não quero ser candidato, porque eu não posso mais, o prazo já encerrou. O que nós estamos discutindo aqui é importante ser colocado. Nós não estamos discutindo, e aí quando eu corrigi o Joviniano, eu corrigi de propósito, porque ele estava falando uma coisa que muda a relação do que nós estamos discutindo. Não se trata de dizer que um diretor ou um conselheiro do PROIFES vai participar da direção da FUNPRESP. São coisas muito diferentes. Ser diretor da FUNPRESP, que é uma pessoa que é remunerada à taxa de mercado, com salários de 30, 40 mil reais, para administrar profissionalmente, como emprego, uma empresa. E, portanto, ser cobrado como dirigente pago, remunerado, porque é assim que funciona lá. Não tem direção política eleita lá. Lá tem direção contratada. E é isso que são os diretores da FUNPRESP. O que nós estamos discutindo aqui é se nós permitimos ou não, politicamente, porque nós não temos outra forma de fazer isso, que qualquer um que preencher os requisitos, seja diretor ou conselheiro, ou o que for do PROIFES, ele tem o direito de se candidatar. Está escrito aí, inclusive, que é uma decisão individual, porque assim é. Não existe eleição por entidades lá, não há cota de entidade. São servidores públicos. Mas nós estamos discutindo a possibilidade dessa pessoa participar em que situação e fazendo o que lá? Participando como representante dos participantes e assistidos na fiscalização do que vai fazer a direção contratada da empresa, da fundação. Não é participar da direção, é participar da representação dos trabalhadores num órgão que vai fazer com que a vida deles seja definida. Se eles vão ganhar aposentadoria maior ou menor, porque é verdade o que diz o Joviniano, é benefício definido, a gente não tem garantia. Mas também é verdade, e isso não é um erro, como disse o Joviniano, o que disse o Brandão, que quem tiver 5% a menos, tem 5% a menos de qualquer cenário, do melhor ou do pior, ou 10% a menos ou 20% a menos. Então, vamos falar todas as verdades, todas as correções. Então, portanto, não se trata da gente dizer que nós vamos entrar para dirigir a FUNPRESP, porque não se trata disso. Nós vamos entrar para impedir que a direção executiva dela, que é contratada, ela é uma fundação privada, ela é pública de direito privado, essa direção contratada vai fazer o quê com o fundo e com o dinheiro dos trabalhadores? É disso que se trata. E por que eu achei que era importante apresentar essa proposta? Ela está assinada por mim, com a responsabilidade que o presidente do PROIFES tem. Porque eu não queria impedir a possibilidade, politicamente falando, de que membros desta direção ou membros deste conselho pudessem ser questionados em função de não ter uma autorização de encontro para fazer isso. Porque é isso que a gente tem que discutir. Porque se a gente não pode fazer a discussão só pensando assim, o FUNPRESP é horroroso, mas tá bom, a gente deixa que os trabalhadores entrem lá. Uma coisa meio envergonhada, do tipo, não, a gente até vai dizer para as pessoas que está certo, é melhor e tal, mas nós longe, porque isso aí é coisa do demônio, nós não estamos participando disso. Ou a gente vai ter a postura altiva, altaneira, propositiva, que essa entidade construiu ao longo de 10 anos, dizendo assim, nós assumimos, sim, que achamos que as pessoas que participam da nossa entidade têm a responsabilidade de defender os trabalhadores, em qualquer lugar, em qualquer instância. E, a partir daí, exercer isso sem medo de dizer o que faz. E o PROIFES, até hoje, se caracterizou por não ter medo de dizer o que faz. Obrigado. Gastão. Gente,
seria totalmente contraditório eu aprovar envidar esforços para participar da elaboração de uma chapa para a FUNPREV e, ao mesmo tempo, impedir que um diretor do PROIFES participe de sua direção. Por que seria diferente? Quem é diretor do PROIFES não foi indicado por ninguém aqui do PROIFES. Foi indicado pela direção do seu sindicato. Ele não é representante aqui de si mesmo. Ora, nesse sentido, e como é que eu digo que devemos participar da direção do FUNPREV, e não quero que os quadros da minha entidade participem. Ou seja, é bom para os outros, não é bom para mim. Nesse sentido, eu vejo que seria uma contradição nós não permitirmos essa participação, como também eu acho que todas as demais cláusulas, todas as propostas 2, 3 e 4, já estavam previamente aprovadas, com a aprovação da proposta 1. Joviniano. Gastão, que me deu a honra de me dizer outro dia, que já foi meu aluno, há tempos atrás, na faculdade. Olha, primeiro, eu não votei a favor da cláusula 1, da resolução 1, primeira explicação. Segundo, o meu problema é que na hora que você coloca explicitamente, incluindo a direção executiva e o conselho deliberativo, você está proclamando, insinuando que deseja que alguém da direção executiva do Conselho Deliberativo sejam candidatos. Eu gostei muito da frase de Eduardo. Então, vamos tirar isso, incluindo a direção executiva e o Conselho Deliberativo? Não é? Por exemplo, eu gostei muito da fala de Eduardo, dizendo que ele não tem condições de ser candidato, porque não se inscreveu no FUNPRESP. Gostei muito, foi ótimo. Para mim, seria uma tragédia, politicamente falando, que o presidente do PROIFES, que é o maior especialista em FUNPRESP que tem por aqui no Brasil, para mim seria uma tragédia política se a sorte do PROIFES ficasse vinculada ao sucesso ou não sucesso, ao apoio ou não apoio do FUNPRESP, que é outra coisa. O conselho... então, na verdade, no fundo é isso. Eu até fiquei... O Eduardo é um homem inteligente. Por isso que ele inicialmente foi dizendo logo que ele não era candidato, não podia ser candidato, porque ele era o candidato mais óbvio. É o maior especialista que nós temos em FUNPRESP, que trabalha o tempo inteiro nisso. Foi ótimo ele não poder ser candidato, porque era o tipo de coisa que, para mim, no mínimo, tinha que ter desincompatibilização. O que não quer dizer que nos quadros do PROIFES não tenham pessoas que possam se candidatar. Devem ter. Mas por que fazia referência a Conselho Deliberativo e Direção Executiva? Tem algum candidato que é do Conselho Deliberativo ou da Direção Executiva? E assume a tarefa que ele vai desempenhar e não vai desincompatibilizar? Por que faz isso? Vamos tirar, incluindo a Direção Executiva e o Conselho Deliberativo. Qualquer filiado. Qualquer filiado pode até ser da Conselho Deliberativo, embora eu recomendasse que, a depender da frequência das reuniões do tal Conselho do FUNPRESP, ele até se afastasse. Está clara a minha posição? Júnior. Bom, 3 minutos? 3 minutos? Gente,
Eu gostaria de dar boas-vindas ao Tiago, né? É a primeira vez que o Tiago participa. E achei interessante a conversa que a gente teve lá fora, que ele me deu algumas dicas a respeito da... Daniel, né, Tiago? Tiago ou Daniel? Tiago. A respeito da... Mas também me chamou um pouco a atenção, na conversa, a pouca conversa que a gente teve ali, no pouco tempo, sobre, sim, o funcionamento. Até eu acho que é normal que quando a gente está começando a participar de alguma coisa, a gente discutiu, não sei se você estava aqui no primeiro dia da discussão aqui, a gente estava falando a respeito de assumir o PROIFES, por que o PROIFES nasceu, tem uma proposta diferente, é propositivo, até falamos a respeito de sermos taxados de chapa branca, porque discutimos, negociamos. Então, às vezes me preocupa, por exemplo, na nossa discussão lá, que você faz um questionamento, não seria melhor a gente discutir, por exemplo, a proposta do salarial de forma mais inteligente, porque isso me vê com mal, porque parece que a gente não está vendo isso de forma inteligente. Não é isso, Tiago. As pessoas aqui, que estão aqui, as pessoas discutem muito, e é levado esse plano aí, essa proposta é levada para lá, tá? De uma forma que é duro a negociação. Quem negociou, quem viu o finado Vanner Paiva discutindo isso, você não sabe que é dura essa negociação. Então, às vezes a gente cai num senso comum aqui, parece que eu me senti ali como se... Eu participei da negociação em 2011, parece que nós somos todos um cabeça oca, da forma que você coloca. Então, é só talvez seja uma forma coloquial. Tá? Outra coisa, a gente, tá, quando a gente fala assim de, vem aqui, não tem... As pessoas realmente aqui não têm condição das pessoas saberem tudo. E é por isso que a gente faz isso aqui, e é árduo, porque a gente deixa nossas famílias em casa, a gente vem aqui, e a gente aprende muito também. Então, às vezes, quando a gente vem aqui e fala que as pessoas falam besteira, alguma coisa assim, eu acho que tem que ter um pouco de cuidado na hora de falar. As pessoas realmente elas se equivocam, a gente é ser humano, não é verdade? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque tá, a gente não quer iniciar um processo que a gente vai chegar no senso comum e das mesmas coisas que a gente criticou desde o início, que era o quê? Gente sair debaixo da mesa porque está tacando cadeira para lá e para cá, porque a pessoa é intolerante com a posição do outro, porque a pessoa não tem. Então, a gente tem que tomar um pouco cuidado. Um pouco cuidado. Eu peço o seguinte, eu acho até interessante, queria fazer até um encaminhamento em relação a isso, que você, por exemplo, poderia fazer um levantamento dos planos, os fundos de pensões que existem nos outros países, por exemplo, Estados Unidos, em outros países, e os riscos que tiveram esses fundos de pensão, como é que estão hoje, porque tem, com certeza, nós não estamos inventando a roda. Fundo de pensão já tem em outro lugar. Qual foi o sucesso ou a falta de sucesso desse fundo de pensão? Você poderia, pelo que eu vi que você tem um conhecimento interessante, você poderia fazer esse trabalho para a gente, até publicar na página do PROIF, seria legal. Obrigado. Bom, Bira, depois Brandão. Primeiro assim, eu acho que não precisa procurar Estados Unidos. O Brasil tem experiência muito grande nos fundos de pensões. Eu sou engenheiro, né? E minha militância política é na área de engenharia. Já até falei isso em uma reunião. Então, o seu ex-aluno, Ulisses Caniac, que foi seu aluno, é do fundo de pensão da Copel e é diretor da ANAPAR. Então, os engenheiros, né, eles disputam os fundos de pensão. Petrobras, por exemplo, né, tem uma chapa, né, e a chapa, as correntes políticas ligadas à CUT, disputa a direção do fundo de pensão. Tem de ser alguém dos trabalhadores. Por quê, pessoal? Imagine, né, um fundo de pensão que, como a Previ, o cara é mais importante que qualquer empresário do Brasil. A Previ está na Friboi, está na LL Logística, está em um monte de lugar. Tem pressão do governo. Às vezes o governo pressiona, como pressionou na época do Fernando Henrique, para comprar a linha verde lá na Bahia, comprar aquele parque que faliu um mês depois, comprar o hotel lá né, da Costa do Sauípe. Então, você tem que ter pessoas no fundo de pensão, né, que não se deixe ser pressionado. E pode ser lá pelos empresários. Imagine, um empresário que está precisando de 5 bilhões de reais no investimento. Se ele der um cara, se o cara não tiver uma firmeza ideológica, ele dá ao cara 2 milhões de reais, o cara vende a mãe, o pai, vende todo mundo. Então, quer dizer, é um negócio de muito dinheiro. Então, tem que ser gente ligado aos movimentos sindicais. Houve uma eleição agora no Fundo de Pensão da Caixa, FUNCEF, que o pessoal ligado à CUT perdeu. Não sei se o pessoal acompanhou no jornal. Por que perdeu? A acusação, quem ganhou foi os gerentes da Caixa, fizeram uma chapa e derrotou o pessoal da CUT. Qual é a acusação? Que os dirigentes da CUT, que eram ligados à CNB CUT,
estavam muito pró-governistas e estavam prejudicando os funcionários da Caixa nos investimentos. Então, houve uma eleição que, na Previ, o pessoal ligado aos sindicatos que continuaram, ganharam embate. Então, o fundo de pensão é uma coisa muito séria, né? Então, nós temos que fazer um debate, né? Eu acho que Remir tem razão. Tem um colega que falou aí da questão do fundo de pensão. Depende, é aquilo que Eduardo falou, da dimensão. Se eu tenho um fundo de pensão que tem 500 bilhões de reais, dificilmente eu vou quebrar. Mas eu tenho um fundo de pensão de 1 bilhão de reais, como tem do pessoal acho que foi da rede ferroviária que aplicou o Eike Batista, perdeu 500 milhões, eu posso quebrar. Porque é escala, pessoal. Isso é como um capitalismo, né? Se eu tenho escala, mesmo que eu erre, né, o erro meu vai repercutir muito. Se eu não tenho escala, o erro meu pode ser fatal. Quem já montou empresa, já foi empreendedor, sabe disso. Então, assim, a gente precisa fazer um debate sobre o fundo de pensão. Eu acho que é importante. Eu acho que tem que ter gente ligada ao Proifes, né? Todo lugar é assim, pessoal. Eu não estou inventando a roda. Todo lugar, Previ, Caixa Econômica, Petrobras, onde tem fundo de pensão, os sindicatos se organizam e faz chapa para ganhar. Às vezes a empresa, como fomos fazer a CSN lá no Rio de Janeiro, em Volta Redonda, a empresa faz uma chapa dela. Por que ela faz uma chapa dela? Porque ela também quer ter controle sobre o fundo de pensão. Além de já ter as pessoas que ela indica enquanto empresa, ela também quer ter os representantes dos trabalhadores para poder fazer com que o fundo de pensão haja de acordo com a estratégia da empresa. Então, essa é uma disputa importante. Então, nós temos de ter pessoas comprometidas com os trabalhadores, com os servidores. Porque, se não tiver, essas pessoas vão ser cooptadas, ou pelo governo, ou pelo grande empresariado. Né? Eu não sei, né? Eu entendo por que está isso aí. Né? Essa questão que está aqui, eu acho que podia tirar, porque qualquer um pode ser, pode. Agora, qual é a preocupação quando colocou isso aí? É que se uma pessoa, como esse negócio da FUNPRESP, meio polêmico, né? O cara não se sentir meio pelego, o cara está indo para lá porque ele quer se dar bem, né? E não tem nada a ver com a gente, né? Então, eu acho que essa causa aí, esse item aí, foi um pouco para resguardar as pessoas que são candidatos, ele vai para uma missão política. Tem de ser alguém que participe do sindicato, porque, senão, ele não vai trazer essa discussão para o nosso seio. Não dá para ser o presidente. Eu concordo com o Joviniano, e tanto Eduardo, né, nem se colocou, que poderia se colocar. Porque o presidente é o símbolo da entidade. Mas é importante, todas as entidades sindicais têm isso, debate, é um diretor, é uma pessoa ligada ao setor sindical, porque senão essa moçada muda de lado, né? Essa moçada é muito poder, pessoal, é muito poder. Né? O fundo de pensão tem muito poder. Ele define investimento em logística, nas grandes empresas, quer dizer, todo mundo quer ficar bem com o fundo de pensão. Todo mundo quer ficar bem com o fundo de pensão. E o fundo de pensão do nosso vai ser um dos maiores do Brasil. Então, eu queria fazer essa observação. Né? Se quiser tirar, pode. Para mim, não é uma questão religiosa. Agora, assim, o que eu acho a preocupação é assim, que tem de ser pessoas que têm uma ligação profunda com o Proifes. Não dá para ser um aventureiro. Né? Porque, se for um aventureiro, ele vai fazer o que ele quer lá. Esse negócio é muito importante. Nós não podemos indicar para esse negócio alguém que não tem identidade com essas pessoas que estão aqui, porque senão ela vai fazer o quê? O negócio dele. Porque é muita grana, não é pouca grana, não é negócio de 100 mil, 200 mil, é 5, 10, 15, 40 bilhões, 50 bilhões. É muito comum hoje, não sei se vocês... Né, gente que era do fundo de pensão, mudar de lado. Tem gente hoje que é do fundo de pensão, Lula nomeou para ser representante do empregador, né, no caso da Petrobras, e hoje virou diretor de empresas privadas. Né? Por quê? Por causa da sua atuação no fundo de pensão, que beneficiou esse ou outro setor. Então, essa é uma questão fundamental. Então, eu acho que a gente tem que estar lá, tem de fiscalizar e tem de ter pessoas comprometidas com o Proifes. Né? Não, a gente tem de ter um ou dois candidatos, 3 candidatos, que a gente jogue peso. Não dá para deixar aventureiro chegar lá. É um negócio grave, não é um negócio simples, entendeu? Então, é isso. Eu acho que pode tirar, se quiser tirar. Para mim, essa não é uma questão religiosa. Não sou candidato, não. Entendeu? Eu também votaria em mim. Ele é meu filho, eu votaria em mim. Mas não é isso, não. Eu acho assim, que essa questão é uma questão fundamental. Então, acho que tem de ser alguém do Proifes, entendeu? Tem de ser alguém do Proifes e que tenha confiança política, pessoal. Porque esse é um negócio muito sério. E o que eu estou falando aqui, pessoal, é que todos os sindicatos, em todo lugar é assim. Ninguém bota gente que não é de confiança política, porque é um negócio sério.
Não dá para a gente deixar, porque eu quero ser do fundo. Eu vi um e-mail lá de um professor, que ele foi diretor do Banco Econômico, tem não sei o quê, e quer ser diretor, primeiro da PUB, quer ser diretor do Fundo de Pensão. Tudo bem, é legal, e até pode ser um bom gestor. Mas qual é a relação política que ele tem com a gente? É um negócio sério, não é um negócio de brincadeira, entendeu? Então é isso aí, pessoal. E se quiser tirar, tira. Agora eu acho que tem de deixar claro que nós vamos apoiar e trabalhar para ter nomes do PROIFES comprometidos com os servidores, com os trabalhadores. Essa deve ser a nossa preocupação. Brandão. Companheiros,